Fala aí galera, meu nome é Renan, retornando aí para mais um vídeo depois de algum tempo parado. Vamos ver se consigo agora postar pelo menos um vídeo por semana aí para vocês aí no canal. E para reestrear aí vamos colocar, montar um vídeo aqui sobre gráficos montados diretamente dentro de um formulário no Excel. O que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, ó. A gente vai criar uma estrutura de gráfico utilizando os rótulos de dados aqui em alguns Excel, se tiver em inglês aí, vai ser o label, que vai ser utilizado para que a gente monte esse gráfico e toda a estrutura dele. Então, com a utilização desse rótulo, nós vamos montar uma estrutura parecida com isso daqui. Você pode adaptar os dados que você tem, mas o princípio de funcionamento dele é que ele vai utilizar a dinâmica da altura deste label, deste rótulo, para determinar a altura desse gráfico e construir esse gráfico na tela de uma forma mais simples do que aquela que eu já mostrei em alguns vídeos aí, de você criar um gráfico da maneira tradicional, ter que criar uma macro, incorporar uma API para transformar esse gráfico numa imagem e depois trazer essa imagem para dentro do formulário. Dessa forma aqui, se for um gráfico simples, com poucas colunas, fica mais fácil você montar uma estrutura dessa daqui rapidinho e muito mais rápido de você estar trabalhando e mostrando esses dados no formulário. Então vamos lá. Então o pré-requisito seria esse: você ter uma estrutura de dados que seja fixa, ou seja, uma quantidade determinada de meses, ou então matérias, notas, ou seja lá o que você queira montar. E esses dados podem estar dentro de uma planilha ou dentro do próprio formulário aqui em caixa de texto, dentro de uma tabela, de uma list view. Independente disso, o que eu vou mostrar aqui vai ser estrutura. Como você vai montar isso para que você consiga gerar esses dados de gráfico independente do valor. E eu estou colocando aqui numa escala de 100, porque a escala de 100 da altura do nosso label aqui, do nosso rótulo, é uma altura bacana. Você pode estar usando 200, 300, como você quiser e como eu vou mostrar aqui na sequência. Aqui você pode alterar, por exemplo, o valor aqui, 1600, por exemplo. Ó, eu vou alterar o gráfico, ele já alterou esse valor. Se esse daqui fosse 2500, por exemplo, eu posso alterar, ele já muda a escala do gráfico para o maior valor que eu tenho aqui. Então é claro que se você tiver dados muito desproporcionais, isso daqui não vai funcionar a contento. Você vai tirar lá 10.000, um vai ficar muito grande, os outros vão ficar muito pequenos aqui. Então esse gráfico compromete aí a visualização. Esse barulho que vocês escutaram não foi peido não, tá? É a minha cadeira que está fazendo barulho esquisito, beleza? Então vamos lá. Aqui, user form. Aqui, para ficar mais claro a montagem, eu vou criar um outro form para montar essa estrutura de novo aqui, para vocês entenderem certinho como que vai ser feito esse gráfico. Então eu vou pegar aqui o label, o rótulo, vou criar 5 estruturas aqui. Eu não preciso de texto, vamos apagar. Eu só vou colocar a cor nele para ficar mais fácil aqui da gente trabalhar. Então, desse tamanho, Ctrl C, Ctrl V, 2, 3. Vamos só colocar certinho aqui. 4, 5. Daí é aquelas questões aqui de trabalhar, mudar a cor dos caras aqui, para a cor que você achar melhor. Então mudamos a cor. É esses rótulos que eu vou usar como base para as barras que vão aparecer no nosso gráfico lá. Então aqui Ctrl C, Ctrl V, eu vou copiar novamente, vou jogar para baixo aqui só para a gente colocar os mesmos rótulos. Como é um rótulo, eu vou poder colocar texto aqui, então eu posso chegar aqui e colocar aqui o nome dos meses, né? Janeiro, depois você centraliza, faz o que quiser aí para adequar, para ele ficar bonitinho para você aqui. A princípio só estou colocando para mostrar o passo a passo de como funciona a dinâmica aqui para a criação desse gráfico diretamente na tela.
Então, tá. A princípio, a estrutura básica está feita, mas os meus rótulos aqui eles têm que estar com altura 0. E eles têm que ter um nome para que eu possa chamar depois para que essa altura seja alterada, porque eu preciso ter um nome do objeto para eu poder acessar a propriedade dele e mudar a altura. No caso, a propriedade que eu vou mudar vai ser a altura, vai ser 0. Aqui eu tenho label 1, label 2, label 3, 4 e 5, que vai ser equivalente a eu ter o LBL, no caso janeiro, LBL de lá, label, LBL fevereiro, vamos lá, LBL março, LBL abril. Isso daqui, pessoal, é muito importante quando você vai montar algum projeto, você nomear esses objetos, colocando na frente deles aqui é uma abreviação do tipo de objeto para que não haja confusão quando você for trabalhar com eles. E também para você se localizar e para o código ficar mais limpo, mais acessível depois. Então aqui eu nomeei os 5 objetos que vão servir como colunas do meu gráfico e vou só alterar a altura deles para 0 agora. Depois que eu faço isso fica difícil localizar eles, mas 0 aqui. Ele está aqui no top. A top seria a altura que ele está referente ao topo aqui do formulário. Ele está a uma distância do topo aqui de 150. Observe aqui que isso daqui vai ser importante para depois a gente fazer os cálculos aqui para ele manter essa altura aqui. E para complementar, se você quiser colocar um quadro aqui, colocar o nome do gráfico, depois jogar esse gráfico aqui dentro para ficar mais bonitinho, pode dar um nome para ele, um título, alguma coisa assim. Vamos definir a altura de novo que ele vai ficar aqui para depois a gente não se perder. Cara, só quero pegar os nomes dos rótulos aqui, cara. Tá, altura 144, antes estava 150, 144, beleza? Então o que vai acontecer para que a macro interprete que eu quero? Vou só colocar aqui gráfico. Pronto, está pronta a estrutura que a gente vai utilizar para montar o nosso gráfico. Eu tenho já os rótulos nomeados, eu tenho os meses, que seriam a base para montar, e eu tenho que definir a altura com base nos valores que eu tenho para cada gráfico. Eu vou simplificar um pouco aqui para ilustrar, vai ficar mais fácil entender o que eu estou querendo mostrar para vocês. E aqui eu vou utilizar todos os valores aqui já numa base menor, porque eu vou definir que a altura da barra lá do meu rótulo vai ser o valor que ele encontrar na célula, a princípio. Então eu venho aqui no botão gráfico, eu só vou dizer o seguinte aqui quando eu clicar o botão. Deixa eu apagar isso daqui. Eu aperto ME ponto para chamar o objeto LBL janeiro, ok? Esse daqui vai ser janeiro ponto, eu quero determinar a altura, então age vai ser igual ao que? Ao que eu tenho lá na minha plan 1. Plan 1 é onde estão os meus dados. Plan 1 ponto cell, são a célula que eu quero pegar o valor, vai ser aqui no caso a segunda linha, segunda coluna, 2 e 2. Ó, a princípio, tendo isso daqui já montado, se eu montar aqui, ó, você viu que ele já aumentou a altura. O problema é que ele aumentou a altura em 90, mas não manteve a referência da distância que a gente tem até no topo do formulário que a gente viu ali, que é 144. Então eu tenho que fazer uma correção, ou seja, ele vai ter que manter a altura do meu gráfico sempre na mesma posição, ou seja, 144 aqui abaixo. Então vou colocar LBL janeiro ponto top
certo? Vai ser igual ao que? A 144, que é o número que a gente teve lá, menos o valor da nossa altura que a gente tem determinado, que eu coloquei só para que ele não gerasse um erro aqui na hora de eu mudar a linha. Então aqui é só 144 menos a altura, então ele vai sempre pegar a distância padrão que eu tenho do topo do formulário até ao início do nosso rótulo e vai desenhar a nossa barra na altura que a gente quer, mantendo aqui 144 abaixo, porque antes ele tinha pego o valor 90 que estava aqui na célula e jogou e deslocou o topo dele 90 para baixo aqui, entendeu? Ele jogou para baixo, mas como eu quero ter ele sempre na posição aqui, na mesma posição, eu só posiciono e diminuo esse valor para ele manter fixo. E isso eu faria para todos os outros valores, para ele atualizar para março, para fevereiro, março, abril e maio. O que ele vai mudar para os dados aqui? Eu tenho a coluna 3, a coluna vai ser sempre fixa 2, coluna 3, 4, 5 e 6. Então eu só venho aqui para fevereiro, mudo a linha para 3. Para abril eu mudo a coluna para 4. Aqui eu mudo a coluna, a linha, desculpa, para 5. E aqui a linha para 6. Só um minuto aí. E é claro que a gente tem que mudar fevereiro. Não dorme aí não, pessoal. Firme. Março. Abril. E maio. Aqui vai bater então os nomes dos rótulos com as posições respectivas aqui para montar o gráfico. E quando a gente montar o gráfico aqui, ele já vai aparecer bonitinho aqui para nós as barras respectivas referente aos valores que a gente tem. E se a gente quiser colocar como eu mostro aqui no formulário 1 os dados, os valores de cada um dos meses, que seria equivalente ao rótulo de dados que a gente tem no gráfico que a gente monta do modo tradicional, da mesma forma eu vou ter que fazer o seguinte, eu só preciso criar nesse formulário mais um rótulo de dados. Vamos fazer aqui rapidinho. Daí fica essa primeira parte aqui do vídeo já bem completa, e depois a gente só entra na questão do fator de converter tudo para uma base 100 para facilitar a troca de valores. Então aqui vai ser o label 11, Ctrl V, vamos criar o 12, 13, 14, aqui é o nome do objeto, para a gente referenciar ele depois, e 15. Então aqui certinho, todos os nomes dos objetos, eu só vou vir no código aqui, vou colocar na sequência, a mesma coisa aqui, me.label11.caption, que é a propriedade do que eu quero que apareça escrito nele. Vai ser o que? Vai ser igual ao valor que eu tenho na mesma célula onde mostra o valor. Então ele vai receber o valor. Então, se eu apertar aqui, o gráfico já apareceu o valor aqui, o mesmo valor que eu tenho aqui. E isso eu tenho que fazer para todos eles. Então vamos lá, 11, esse vai ser o 12, 13, 14, e depois a gente vai definir por último a posição para que ele fique sempre acima. Então aqui 12, 13, 14 e 15. E obviamente eu tenho que alterar a linha da onde ele está buscando os dados. 5 e 6.
aqui ele já vai mostrar tudo abaixo. Como eu quero que ele fique sempre acima, eu tenho que definir também o top, que é a propriedade aqui da altura, que eu vou estar colocando esse label. Ponto top. Aqui eu vou ter que ver o seguinte: esse objeto está aqui na posição top 126, correto? Então, como eu vou querer que ele fique sempre fixo, eu vou ter que colocar, igual eu fiz ali para cima, 126 menos o valor da altura que vai ter a nossa barra de dados. Então, vamos testar aqui, ó. Esse já subiu certinho. Então, para os outros vai ser a mesma coisa. Só vamos ter que alterar a questão do nome do objeto. Para 15, e aqui só alteramos a questão da altura e a gente já vai ter montadinho o nosso gráfico. Vamos lá, aqui. Então apertamos, já aparece os rótulos dos dados, aparecem os meses e as alturas respectivas. Para não ficar muito longo esse vídeo, eu fico por aqui e depois a gente vai ver a questão da gente ajustar esse código aqui, para que quando eu mude os valores que eu tenho dentro dos meus dados aqui, para que ele faça essa conversão para a base 100, para que todos os dados fiquem proporcionais e não haja distorção no gráfico, porque senão ia colocar valores muito grandes. Aqui, por exemplo, dessa forma, se eu apertar no que eu fiz antes, ele já aparece bonitinho, faz a conversão, já faz a padronização dos dados. E se eu fizer isso nesse outro formulário que eu montei aqui para demonstração, você vai ver que os dados vão extrapolar aqui, vão subir muito e não vão manter a proporcionalidade aqui para os dados. Então, nesse primeiro vídeo a gente viu isso e na sequência a gente vê como ajustar esses dados para que isso ocorra aqui, para que fique nessa margem de 100 de altura aqui. Seria uma regra de 3 para deixar os dados proporcionais à altura que a gente quer. Valeu então, pessoal, aguardo vocês aí no próximo vídeo. Até mais!